Olá, meninas, tudo bem? Estamos aqui com a maravilhosa Lizzy Organizer para contar a história dela de vida, para contar sobre o trabalho, sobre as novidades. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Não perca este episódio, que ele vai trazer muito conhecimento, muita informação e uma história de vida incrível que vai edificar a sua vida. Olá, meninas, tudo bem? Nós estamos aqui para trazer para vocês mais um episódio incrível do Pod Rosa Podcast com a maravilhosa Mariana Teles, Alessandra e Lizzy Organizer, que vai falar toda a história dela de vida, vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela realiza, sobre as novidades e sobre curiosidades que vocês vão amar. Babado. Lizzy, se apresenta. Seja bem-vinda. Uau, com essa apresentação eu já posso ir embora. Legal, gostei do convite, que bom estar aqui. Já conhecia vocês pela internet, né? Então, para quem não sabe, eu sou a Lizzy Organiza. Não tenho mais sobrenome, então ficou Lizzy Organiza mesmo. Trabalho com organização desde que eu me entendo por gente. Tive uma excelente mestra, que foi minha mãe, ela sempre foi organizada, então ela simplesmente já ensinou desde criança como é uma vida organizada. E aí o tempo foi passando e a organização estava inserida em mim desde muito nova e eu... Lógico que a gente vai falar mais coisas, mas para resumir, hoje eu transformei uma coisa que eu aprendi em casa com o meu trabalho de vida, é uma missão. Eu já entendi a missão que veio do céu, então eu sou um mordomo aqui na Terra. Agora a gente quer saber das fofocas. Conta todas, Lizzy. Deus do céu. A Mari tem uma pergunta. Qual é a curiosidade, Mariana? Qual é o teu signo? Ah, meu Deus! Precisa falar? Porque eu acho que tu não é ariana, não. Tu Eu deve sou ser bem... virginiana, sou do dia Ah. 4 de setembro. Para a surpresa de 0 pessoas, De 0 pessoas. ela é virginiana. Véspera do feriado, né? Triste, isolado, todo mundo viajou, a minha festa... Mentira! Eu sou uma... Eu pensei que era comemoro babado, assim, porque tu já ia não. comemorar teu aniversário. Por isso que eu começo a comemorar já na última semana de agosto, para quem vai viajar, eu já faço um café, faço um jantar, eu comemoro vários dias. Ai, então é a celebração da ligada? rainha, É né? a celebração da rainha. isso É o mesmo. jubileu da rainha, entendeu? olha aí. Até o dia Muito 15, dia 18 de setembro, eu tô fazendo festa. Ai, que maravilha, eu já adorei. Eu também, geralmente, meu aniversário é dia 5 de dezembro, mas eu começo a comemorar a partir do dia 1º. As pessoas viajam e o feriadão acaba que a gente mora aqui em Manaus e aí as pessoas se aproveitam os feriados para sair daqui, né? Falei, não, peraí, gente, vamos comemorar aqui que eu nasci, é a minha O meu é data. dia 23 de dezembro, eu costumo comemorar no dia 24 também. Olha, junto com Jesus. Oh, isso que linda. Por isso que eu sou um anjo. Buscando o coração de Cristo. E o teu, Mari, por falar nisso, que já que todo mundo falou, tem que dizer também. Eu nasci no dia 10 de abril, no domingo de Páscoa. O meu nome era pra ser Pascoalina. Ainda bem que a minha mãe fez meu pai me chamar de Mariana. Acredita Gente, nisso? glória a Santo Deus. papai, né? Senhor, muito obrigado por esse momento que tu mudaste. Como que o seria desejo do coração Pascoalina? da Como vida que a dos gente pais resume? dela. Porque Pascoalina. o meu é Lisiane, né? Aí os clientes nunca conseguiam decorar Lisiane. Não, minha aí irmã ainda ficou fala bem Lizzy. assim, não, tem essa chamada de Lina. Ah, tá, muito Lina. obrigada. Você bem consolar. Ah, ia dar Lina, certo né? a Lina e Lizzy, né? Você é só trava-língua, Mas eu sou a né? Lina desorganizada, porque as organizações que eu tava vendo no teu Instagram, aquela gaveta, assim, perfeita. Mas me chama. Me conta como eu sei que tu contou sobre a tua mãe, né? É. Que foi... Porque assim, lá em casa, a minha mãe era muito organizada. A minha mãe sempre teve toque de limpeza. E quando eu cresci, eu pensava assim, meu Deus, eu não quero ser tão toque como a minha mãe. Então, ao que certo ponto é uma pessoa ser organizada de uma forma certa ou aquela pessoa que tem um toque mesmo, que isso acaba transmitindo no dia a dia dela, na rotina. Isso é muito Nas interessante neuras. você falar, porque uma coisa é você ser organizada, outra coisa é você ter um transtorno. O toque ela é uma doença, ela é um transtorno que precisa de tratamento. Aí, qualquer coisa que a pessoa... por exemplo, vou dar um exemplo sobre mim. Eu não vou falar sobre pessoa, vou falar sobre mim. Eu não sabia que eu tinha um transtorno, né? Não sabia que isso vinha
por conta da organização da minha mãe. Provavelmente minha mãe tinha um transtorno, mas na época dela não tinha a ciência que tem hoje e não eram reconhecidos. Então falava, você é doida. A bicha ficava... Minha mãe colocava a gente fora de casa, sentadinha, enquanto ela limpava a casa, e a gente tinha que entrar pisando nos quadradinhos para ir para o nosso canto, para não bagunçar. Era nesse nível. Porque ela tinha a organização como uma coisa muito forte. Mas nela. ela era uma mãe amorosa? Então, depois... Ela envolvia vocês no processo de organização? Não é uma questão de envolver. Ela exigia que a gente tinha que saber. Ela obrigava. Ela obrigava. Então, todos E nós... quantos vocês eram? Nós somos em 5. O meu irmão, ele é extremamente organizado. Né? Então, assim, quando eu percebi que isso era uma coisa que tinha me afetado na saúde, eu procurei ajuda. Né? Eu comecei a falar, eu faço terapia há muito tempo. Mais de 11 anos ao total eu faço terapia. Mas em 2003, quando eu me casei, ficou muito forte o transtorno. Porque era um mundo novo, casamento, eu vim de Rondônia, eu acabei de conhecer ele na internet, a gente se casou, boom, né? Então, meu príncipe cantar. Mas tá bom. Aí, simplesmente, o transtorno ficou muito mais aguçado. Eu acordava 2 da manhã limpando a casa, porque eu tava ouvindo meu coração bater aqui na minha goela. Então, Ela tá fugando. eu comecei a ver, se eu dobrar, eu me acalmo. Se eu arrumar a despensa, eu me acalmo. Se eu varrer a casa, eu me acalmo. E aí eu tive um diagnóstico que eu não podia ter filho, o útero era emborcado, era um monte de coisa. Eu falei assim, não, para. Tá tudo errado aqui. Como assim? Aí eu orei, eu falei, Deus, eu aprendi que eu sou imagem e semelhança, e a imagem e semelhança é perfeita, me dê uma criança. Eu não vou fazer reposição, não vou tomar injeção, não vou fazer nada. Eu quero uma criança do jeitinho normal que a gente faz. Vai ali, deita e acontece. E aí... Fiquei nessa, só que a ansiedade aumentou. Eu entrei numa crise terrível, fiquei presa numa cama, não pisava no chão porque eu achava que o chão estava sujo, não tocava na maçaneta porque achava que estava sujo, ficava fazendo vários circuitos dentro de casa antes de se deitar. E isso, quando eu via, já era dia. Né? Então, na verdade, só para trabalhar aqui uma questão técnica, que eu também estou aqui me corroendo... Quando que você sabe que aquilo sai do normal e passa a ser patológico? Olha só o relato dela como é muito interessante. Ela começou a ficar disfuncional. A madrugada é para dormir, não é para arrumar a casa. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem uma situação onde ela tinha que fazer atividades, rotinas, circuitos, onde ela perdia horas do dia. Então, toda atividade que você vai desprender você vai desprender um tempo desnecessário para você fazer, ele começa a se tornar patológico. E um dos critérios do toque é você perder mais de 1 hora por dia com esses rituais. Sim. Ou verificações, ou você fazer atitudes ou atos que você necessita para você dar continuidade na sua vida, né? Cotidiana. E ela já preencheu esses critérios. Sim, aí na terapia eu me lembro que, resumindo, eu engravidei. Aí eu estava me dedicando para a gravidez e cuidando do quarto. Eu pintei o quarto com o pai, eu arrumei o quarto. Tudo tinha que ser eu, porque o controle era meu. Quando o Lucas nasceu, eu machuquei o Lucas por conta da limpeza, por conta da sequência, do circuito, do que tinha que acontecer. Ele tinha que fazer isso, ele era um bebê. E aí eu falei, um dia que eu machuquei ele, eu falei, acabou, não dá, preciso de ajuda. Aí tu disse assim, tô doida. Não, eu falei, vou ficar maluca, vou matar essa criança. Aí eu voltei para terapia e comecei a falar quando eu deitava, eu não descansava. Não por causa do bebê, por conta da cabeça. O pensamento não desacelerava. A ponto de você ouvir seu intestino trabalhar. Olha que loucura. É desse jeito que acontece na mente de uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, que não está ligada a ser organizado. Sua mãe não era doida, talvez a minha não, mas quando o excesso acontece, quando esse circuito, aí eu transformo isso numa dependência. Eu dependia daquele circuito para dormir. E ele não podia falhar, ele não podia ser interrompido. E esse psicólogo foi de Deus, assim, porque ele falou assim, o que te acalma? Eu falei, dobrar roupa. Dobrar roupa é uma coisa que me acalma. Ele disse, então dobre. Porque como eu amamentava, eu não podia entrar na medicação. E aí ele falou, então dobre, vira a gaveta e dobre. E eu fazia isso, e eu sentia que eu controlava melhor a respiração. Aí tinha um lance, encosta na parede, abraça um travesseiro. Quando a crise vem, que você vê que está palpitando aqui, faz isso. A ponto de você sentir que a digital parece que vai despregar da pele, assim. Eu sentia toda aquela digital na minha mão.
Eu nunca falei Era uma isso, câmera gente. lenta de movimentos, né? É, assim, e na só- verdade, assim, né? É muito interessante essa história porque eu preciso assim esclarecer algumas coisas muito certeza. legais, né, para as pessoas. Olha só, primeiro ponto. Ambas tiveram mães extremamente organizadas. Isso era meu sonho de consumo, gente. A minha casa era uma bagunça. Então, cada uma desenvolveu uma estrutura psíquica diferente, né? Enquanto tu assimilou aquilo e já se tornou até muito mais rígida e organizada que a tua mãe, ela já quis se libertar daquele excesso de organização. Então, o que vai determinar não é o comportamento, é a estrutura mesmo. Porque nós temos, para um adoecimento psíquico acontecer, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, da genética. Segundo, da estrutura de personalidade da pessoa, que vai ser diferente de cada indivíduo. E os estudos mostram que isso, inclusive, é diretamente influenciado pela genética, né? E o terceiro ponto são os influenciadores externos. Então, você pode ter uma mãe muito organizada, mas que gera, assim, o engajamento dos filhos naquele processo. Por exemplo, ela colocava as crianças para fora de casa, depois tinha que andar tudo no quadradinho. Foi uma fala. Agora, por exemplo, a outra mãe podia ser mais agressiva em relação a quando acontecia a desorganização. E toda a forma como você vai expor a criança aquilo muda muito. Você pode ter uma mãe organizada amorosa, uma mãe organizada desamorosa e às vezes até agressiva. E isso vai mudar a estrutura de personalidade, de adoecimento ou não das pessoas. Agora, muito legal tu contares isso pra gente, porque tu tiveste um filho, tu percebeste, né, que aquilo estava sendo prejudicial, mas aí depois tu ainda engravidou de novo, né, Lizzy? Não novo. foi só um Do filho, tu ainda MacGyver. teve outro. O nome dele devia ser MacGyver, mas a gente colocou João Felipe. MacGyver. Porque, tipo, não podia engravidar, tinha que fazer tratamento. Aí o menino veio na rebarba, assim, numa situação que num outro programa Que tu não pra estava maiores de organizada adulto, pra isso. não estava organizada. Lizzy, você não podia não estar organizada. Assim, esse reflexo desse toque era só com o espaço do ambiente ou era com você mesmo? Tipo, eu vou tomar 10 Eu banhos acho por que- dia, trocar de que roupa a cada 5 Isso minutos. que a doutora falou sobre a volta, o que tinha na minha volta. Meu pai era um homem muito violento, a minha mãe às vezes era mais omissa, ele era agressivo, ele batia. E aí, tipo, parecia que você tinha que andar numa linha com a vida para você não levar isso de tudo quanto era lado. Então, Sim. a minha mãe, ela não podia me dar tanto amor porque ela não recebeu. E eu só fui entender isso adulta depois da constelação. Porque o papel dela, ela fez com excelência. Ela não podia me dar mais do que ela tinha. Meu pai também, enfim, os dois fizeram os papéis que eles tinham que exercer conosco. Criaram filhos dentro dos padrões assim de ordem, de decência. Sim. Ninguém é ladrão, ninguém é isso, aquilo. Todo mundo está ali tentando constituir família e viver em paz, né? Só que a gente vem de uma família disfuncional. Então, eu era extremamente gorda, eu era muito obesa. E todas as minhas irmãs são mais magras que eu, sempre foram. E aí eu tinha a minha... Fora da terapia, sem a terapia, sem o auxílio, ainda adolescente, eu descontava na comida. Compulsão alimentar. E eu comia escondido, porque eles não podiam me ver comendo. Então, eu tenho várias lembranças disso, assim. E eu me lembro que nós temos uma irmã que é por parte de pai, isso não é um segredo, então dá para falar. Aí, ela só é filha do meu pai. Minha mãe criou, só que nós não sabíamos na época. E aí, eu tinha muita dificuldade com ela. E eu não entendi, eu achava que eu era adotada, porque a gente não se parecia. Aí eu falava, cara, isso não tem. Eu sempre fui muito terrível, né, assim. Eu seguro, assim, o meu lado negro, graças a Deus. Liz, Mas você é dia eu uma enfrentei. sobrevivente. Aí eu enfrentei meu pai, eu falei, essa menina, não sei o que. Daí ele falou no meio de uma confusão. Meu pai sempre resolveu contar os segredos da família no meio de uma coisa, de um momento muito Num perrengue. tenso, né? Um perrengue nada chique. E aí, tipo, a gente descobre, pá, aquela cena de novela, aquele fundo musical. Ela não é sua irmã, ela é só minha filha, ela não é filha da sua mãe. Você é a primeira mulher que a sua mãe pariu. Aí ela roubou o meu lugar e tal. Então eu atribuí a ela anos isso, sabe? E aí, enfim, aconteceu tanta coisa que depois, adulta, mãe, terapeutizada um pouco, eu fui entender o abuso sexual que eu sofri dentro de casa, a violência do meu pai, eu ser a mais baixa e a gordinha da família, né?
Aí eu tinha que ser inteligente, eu tinha que estudar, eu tenho notas boas, eu sempre tirei notas boas. Tu tinha que te destacar de alguma forma. De alguma forma, eu era engraçada, divertida, todo mundo gostava de me ter na mesa ali e tal, mas não namorava, fui beijar depois eu tinha 19 anos, meu primeiro beijo quase, então assim, as coisas muito atrasadas por conta daquela dinâmica familiar ali, né? As minhas irmãs mais novas que já tinham namorado, já estavam lá com seus príncipes e tal, e eu ali, sozinha, ninguém me quer, ninguém vai querer. Meu pai tinha um negócio E de até dizer, das ninguém te quer, ninguém vai querer inseguranças, né? uma mulher gorda como você, uma mulher feia como você. Eu ouvia isso. Então, assim, foi muito... Isso refletiu em toda a minha vida, na minha vida de casada, na minha vida como mãe, na minha vida como uma mulher, né? Aí, depois de ter o segundo filho, um dia eu tava Não, pera lá que eu quero te brincando. interromper antes do segundo filho, porque tem coisas que a gente precisa dar uma pontuada. Ah, tá bom. Gente, olha só, uma coisa muito interessante que eu quero pontuar para vocês. Nós escutamos coisas horríveis a vida inteira da gente. A gente escuta coisa ruim de pai, de colega de escola, de colega de trabalho. Mas assim, quando a gente é criança, impacta muito a fala negativa do pai e da mãe. Então tem 2 aspectos que eu quero trazer da história da Lisa. A primeira, você preste atenção no que você anda falando para os seus filhos. Eu preciso muito dizer isso para você. Preste atenção no que você fala para os seus filhos, porque palavra tem poder. E você vai colocar coisas na mente dele, na cabeça deles, que eles ficam se sentindo sem valor. A gente acredita. Eles ficam acreditando que realmente ninguém vai querer porque é gordo, que ninguém vai dar valor porque é burro, porque não é inteligente, porque é isso, porque é aquilo. Então, preste atenção no que você fala para os seus filhos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da superação, de que hoje eu sei que eu sou uma mulher adulta e o que me disseram, me falaram, me fizeram no passado não me pertence mais. Demorou, Não mas me eu sei. representa mais. Demora, mas acontece que é importante você entender que se você escutou essas coisas, isso já passou. Então supere. Porque hoje você precisa eliminar essa criança ferida para você poder seguir em frente. E agora vamos para o segundo filho. Então, aí o João nasceu e eu fiquei muito assustada, né? Não estava preparada, realmente não estava preparada. Porque eu tinha em mente que eu queria um filho menino. E aí veio outro filho menino. E a gravidez eu tive uma depressão pesada, assim. Tipo, eu vou perder esse neném, eu vou perder esse neném, eu vou perder esse neném, não vou conseguir ter 2 nenéns, não sei o quê. Eu tinha 7 meses de um, estava grávida de outro. 1 ano de um, eu não podia pegar o outro no colo e eu tinha 120 quilos. Ô, Lizzy, ouvir tudo que você está falando, assim, cara, você é uma vencedora. Eu tô impactada com a tua história de vida, com tudo que você passou e olhar para você e ver que tudo que você conquistou e o quanto você tem vencido, você merece esse reconhecimento. Parabéns, obrigada. você é uma vencedora Obrigada. e venceu tantas dificuldades. Mas me falaram... Agora vem a bonança. Agora vem a bonança da entrevista. Não, ela vai colocar o dedo na ferida. Posso perguntar? Pode. Me falaram que em Manaus, em um dos seus trabalhos, existe um quarto do Christian Grey de 50 tons de cinza. Ah, é? Conta pra gente. Já pensou, Mari? Esse quarto existe na Existe. nossa cidade. Mas é na casa de alguém, assim, que fizeram? Conta Foi? tudo. Me conta aí, me conta. Foi. Nós temos esse excêntrico cliente e tem esse quarto. Tem esses E o que tem no acessórios. quadro? Peraí, eu nunca nem vi o filme. Me conta. Vai ver o Eu filme, sou a gata. pura daqui. Ai, Nunca vi esse filme, gente, sério. Então você nem vai saber o que eu estou Não, falando. Gata, mas me conta o o que no tem neste quarto Peraí que eu pra quero gente. saber, gente. Não, Vai, então, me a conta gente no quarto. tem cliente que tem quarto de boneca, a gente É que eu tem não sou muito cliente que ligada em tem- fetiche, mas me tem conta. quarto de souvenirs, e um cliente que tem esses acessórios bem preparados. É o que? É assim. sadomasoquista? Não chega a É o que? ser, Tem assim. corrente? O que é que diz? Tem algemas. Tem Conta pra tem gente. aquela cadeira, ai meu Deus do céu, você Tem mas aí demitida. tu vai Tem lá, aquela ele pede pra cadeira. organizar. Não, a gente fez a montagem. Eu fiz a montagem. Isso Legal, tem- pra é, ficar bonitinho. montagem, assim, tudo né? no seu Ajudou, lugar. aí os produtos. Conta, eu quero saber, Os eu tô produtos para curiosa. deixar tudo separadinho. Que produtos, Liz? E conta o que Produtos que de organização, mulher. Eu trabalho com organização. Foca na tem. organização. Tem um monte de vibrador de tudo quanto é tamanho. Então, sim. Não tantos Ah. vibradores, mas tem algema, tem... É mais sadomasoquismo. Mas ele Mas é... tem chicote. Tem sim. chicote? Tem algema? chicote, tem uma cordinha que amarra. Tem cordinha. Como é que chama aquele negócio que eu...
Eu não sei. Polidense. Eu não sei o nome dos acessórios, teria que olhar no catálogo. Tava lá só pra organizar, né? Só ajudar a ver Tem aí as gavetas estão Tem divisórias. imagens aí. Por do favor, acessório do Christian Grey diretor, pra mostrar coloque que aí imagens do quarto do Christian Isso não Grey estava no para que as script. noas Pelo amor de telespectadoras entendam aí, do produção. que nós estamos falando neste momento. Quarto do Christian Grey. Gente, Até que fiquei nervosa, interessante. que calor. Agora me diz uma coisa, subiu fogo aqui na mulher. Não, mas eu tô sabendo também que aí no meio dessa história que teve filho, teve outro filho, não sei o quê, a gente vê que tu não tem mais 120 quilos, então tu emagreceste pra caramba. Tu fez o que tu fizeste pra emagrecer? Então, um dia brincando com as crianças, eu passei mal. Passei muito mal, eu fui parar no hospital. E aí ele falou, olha, você tá... Porque a minha gordura era toda abdominal. Tanto que eu perdi 44 quilos, mas o anel é o mesmo, o sapato, não perdi sapato, era só aqui. Eu acho que era uma gordura emocional, tinha a ver com abuso Sim. sexual, Sim. né? Enfim. E aí eu falei, cara, eu preciso emagrecer, né? Aí comecei a frequentar uma reunião, aqui mesmo no Boulevard, no Instituto Vitor Dib. Comecei a participar das reuniões para entender como seria fazer a bariátrica. Porque a gente via a foto da pessoa obesa e via a foto da pessoa eliminando os quilos, e era outra pessoa. Eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser o meu rosto quando eu eliminar os pesos? Aí eu desisti. Aí a equipe muito top, assim, pessoal incrível, sensacional. Até hoje eu faço acompanhamento com eles. Me ligaram e explicaram. Volta, vamos fazer. Fiz. Dia 28 de abril de 2011 eu fiz a cirurgia. E aí eu emagreci. Nos primeiros 3 meses, 20 quilos. Aí... a vida não ficou mais fácil. A vida é uma caixinha de surpresas. A vida não ficou mais fácil. Eu tenho um filho de 5 anos, o mais velho, que nunca ficou doente, nunca teve uma reação nem com a vacina, as vacinas da primeira infância. Ele simplesmente teve uma doença raríssima, que ele é o único vivo em Manaus de 5 que já tiveram, Steven Johnson. Meu Deus. E ele teve Steven Johnson, ficou todo queimado. Eu com Síndrome da Meu pele Deus, escaldada. é isso mesmo. a sola do pé dele caiu, doutora. Só pra senhora ter uma ideia. A gente achou a sola Meu dele queimada, caída. Deus. Meu Deus do Ele céu. perdeu a sobrancelha, o lábio dele até hoje é queimadinho, ele não tem essa cordinha aqui. Enfim, aí eu pensei, meu Deus, como que vai ser? Eu fiquei 1 ano internada dentro da UTI com ele. Pós-bariátrica Pós-bariátrica. e 1 ano na UTI. 1 ano dentro da UTI, 6 meses em São Paulo. Mas a gente vai voltar para assuntos mais picantes. Tá bom. Falando de gado escaldado, que é o quarto. E O aí, quarto. mas mesmo Cadê a do imagem Christian do Grey. quarto? A Mostra imagem do pra quarto. gente. Oh, É isso, não gente. tem essa cama, Não tem mas essa tem- cama. Mas é vermelho? Não, não é. É mais assim. Olha os Isso, acessórios. Tá mais pra esse aí. Tá mais pra Menino, que esse. é isso? Tem isso aí lá? Não, isso eu não organizei, não. Tava lá, mas eu não mexi. Gente, Tem. as Mas tem algemas a assim cama. na parede. É mais esse quarto com aquela... Volta aquela foto que tá. Ah, Volta outra Com foto. esse... Olha outra. esse Com todos esses chicotes esses aí. aramadinhos. Esse aí Aí tem tu uma cômoda. organizava isso aqui. Isso, aí tem uma cômoda do lado da cama que tinha gavetas, ele fez as divisórias e colocou os produtos guardados nas divisórias de acrílico, tudo personalizado. tem um círculo ali em cima que deve ser para amarrar a pessoa. A pessoa Eu acho que é. A pessoa segura. Gente, eu tô chocada. Então. Mas tem outras organizações muito legais. A gente já organizou biblioteca, a gente já organizou imobiliário. Coloca no Instagram dela. Por favor, produção. Lindsay, e aquelas pessoas também que são acumuladoras, como é que tu lida com isso? Já chegou na casa, assim, de uma pessoa que tinha muita... Só que é assim, como eu sempre estou fazendo curso e a gente participa de conferências, a gente aprende sobre isso. A gente não pode entrar num terreno onde você não tem ferramentas para isso. Então, tem 2 nichos na organização que eu não atuo mais. Já tem mais de 10 anos que eu não atuo, que é o luto, o pós-luto e acumuladores. Ai, Deus. Por que luto? Para mim, principalmente, que tem um transtorno, esses 2 nichos me causavam muita ansiedade. Ah, Né? Olha. Então, eu não podia estar lá porque você entrar numa casa desorganizada e organizar a cozinha, o quarto já é uma coisa. Mas você recebe toda a energia. Eu toco em tudo. Aquela pessoa também vai receber energia. Então, a gente ora antes, a gente entrega o projeto para Deus, pede que abençoe e que a gente deixe o melhor de nós lá. Aí, o que eu vou fazer no pós-luto com o meu transtorno? Eu não consigo, porque eu ficava doente. Teve uma vez que eu passei tão mal, que ao sair da casa, eu tive uma crise de vômito.
Aham. Então, é tudo assim, tudo envolve uma energia, e aí você se envolve com aquela história, você vê o sofrimento daquela pessoa, aquela pessoa, cada peça que a gente tira do guarda-roupa, cada gaveta que a gente abre para fazer uma triagem, aquela pessoa lembra, aquela pessoa toca, aquela pessoa chora. Chora. Então, Isso é muito levava difícil. muito tempo, Gente, é muito difícil. pesado, né? Então, É. o pós-luto para nós, depois do Covid, a gente ainda chegou a fazer 3, porque eram pessoas que eram clientes nossos, que nós conhecíamos. A família Pessoas bem confiava. próximas, né? Então, para nós já foi sofrido. Nossa, foi muito sofrido para nós. Sim. Imagina para eles ali, né? Então, mas assim, foi um caso isolado, são casos isolados, aí a gente aceitou. Mas é uma coisa que eu sempre, não fazemos pós-luto. E o acumulador, quando eu trabalhava sozinha, ainda hoje eu tenho equipe, mas eu trabalhava sozinha, eu tive esse contato, cara, foi 22 dias para conseguir fazer uma coisinha de uma Misericórdia. acumuladora. Ela tem muito apego. O problema dela não Mas é tu a consegui, casa. mas conseguiu, por exemplo, assim. Você... Ela conseguiu se livrar de alguns Não, eles objetos? não se livram, eles não se livram. Se não tem um acompanhamento psicológico, eles não se livram. Eles fazem a gente trazer caixas e guardar as coisas, e etiquetar, e dizer o que tá, porque ele quer guardar. Ele não se livra. Então, assim, para nós não adianta. É um trabalho... não é só o dinheiro para nós. Se fosse só o dinheiro, eu ia lá e metia tudo em caixa, botava etiqueta e pronto. Mas não, a gente sai de lá sobrecarregado, pesado. Aí eu tenho filhos, eu vou para minha casa, eu levo isso para minha casa. Não, entendeu? imagina você falar para um acumulador que ele precisa de um psicólogo, né? A pessoa pode até se Então, sentir um eu pouco me lembro até que eu constrangida. conversei com ela. No início, eu acho que eu não tinha tanta experiência, nem muito tato, eu fiz muita leseira, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando eu faço a visita e percebo, aí eu sento e fico lá horas conversando, tentando entrar e chegar num lugar. Então, a gente acaba... Hoje, eu já sei ajudar a pessoa a Tu entender. já consegue acessar a pessoa, né? Acesso à Melhor pessoa. que chegar e falar, de E repente, dá de uma forma certo. muito íntima e direta, e a pessoa pode ficar chateada, né? Então, acredito que seja elas melhor. ficam magoadas, elas ficam feridas, porque assim, ó, eu nem toquei nas coisas dela e já estou dizendo o que ela precisa. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais habilidades e ferramentas, até porque, por conta que eu faço terapia há muito tempo, e eu levo, às vezes, esses temas, e eu tenho ajuda. Então, eu tenho amigas psicólogas, e daí tenho pessoas que podem me ajudar. A última foi até a doutora Alessandra que me ajudou, e a gente conseguiu encaminhar ela. E, assim, pior ainda é quando é a filha que quer ajudar a mãe. Ah, não dá certo, porque a pessoa tem que querer se ajudar, né? Aí eu fui na casa da pessoa, vi a mãe estava super constrangida, eu peguei na mão dela e falei, senta aqui comigo, vamos conversar. Aí eu falei, você gosta da sua casa, assim, você se incomoda? Eu falei assim, não me incomoda em nada, é só minha filha que se incomoda. Eu falei assim, então tá tudo certo. Então a gente fala para ela que a gente não vai fazer. Mas o que a senhora acha de falar com uma pessoa que entenda o porquê que você gosta desse espaço assim, que ela vai te ajudar a ver que eu vindo aqui daqui a um tempo, vou deixar bem melhor esse espaço. Ela topou, ela tá fazendo terapia. Olha aí. Então já agora é ela a faz É a forma terapia. que você fala, né? Como você fala, né? Melhorei, porque E eu era muitas uma cavala. vezes uma pessoa de fora De chegando, fora, exatamente, do que da né, família. transfere um respeito que a família não consegue. Não, ela é profissional. Mas agora eu quero ver o Instagram da Liz pra gente ver as organizações. Vamos lá. Olha, que legal. Desde 2003. Vai subindo, vai subindo. Aí também tem o serviço de higienização de sofá, né, Liz? Temos, tá aí. Ó. Em Gente. cima tem os 3 serviços, Ai, eu adoro que, higienizar sofá, uma coisa que eu gosto. que é o Mofim, que é o produto que eu vendo, que é um antimofo, que é a higienização, que é a higienização a É seco. porque aqui em Manaus é muito úmido, né, Liz? Com certeza. E a minha sócia, Cláudia, que começou a trabalhar comigo, aí a gente já tem uns 7 anos juntas. E olha as gavetinhas, Essa né, gaveta aqui, gente? maravilhosa. Gente, tudo organizado. Eu amo isso aí. Eu fico, tem dia que eu fico stalkeando. E Eu às mesma. Ai, vezes eu tu pede, amei. Tu Não, pede pra peraí, tirar os peraí. armários? Deixa, Oi? Tu deixa pede pra tirar os armários? É melhor, às vezes, não tirar ter... os armários. Tipo Como Então, assim, não assim? ter as tampas, Hoje assim. em dia eu tenho curso de consultoria de marcenaria inteligente. É, isso é Olha Então, que por legal. exemplo, você me Então, leva na sua quando casa. a pessoa vai fazer, ela já pode te consultar Isso. antes da Na marcenaria verdade, estar você pronta. fala assim pro teu arquiteto, olha, eu tenho uma personal organizer e eu quero que ela esteja atuando junto com você, porque ela sabe a quantidade de roupa que eu tenho, a quantidade de sapato, Sim. ela sabe Olha, o que eu que tenho e o que eu legal. preciso. Que Aí, legal, a margem de cara. erro de um projeto desse é quase zero, porque a gente faz todo o acervo dele, eu passo pro
pro arquiteto. É porque Olha, o ela arquiteto tem vai fazer pelo que tá 20 bonito, pares né? de sapato de altura de 15 centímetros. Porque a maioria das vezes em sapateira, o sapato alto tem que ir deitado, porque não prestou Não é atenção na pensado, é altura. verdade. Aí, por exemplo, o paletó do homem fica arrastando ali embaixo porque não perguntaram a altura dele, sabe? Então a gente faz todos Entendi. esses serviços. Aí os Sobe, cabides todos esse daqui, ó, de maquiagem, gente, abre ele aí na tela. Eu fiquei apaixonada, amei esses Opa, potes. vou me inspirar, tu até escreveu ali. Tá aqui, ó, Olha, vou me inspirar, eu me esse inspirei. projeto, ele é lindo, assim. Pra a você ver que história- realmente eu sou fã, eu sigo. Eu sou comento. daquelas que eu vou logo pro comentário, eu não vou nem pra Ó, foto. esse projeto eu tenho muito orgulho dele. Ele é recente, a cliente chamou a Olha gente. que lindo isso. E aí ela falou, Liz, eu quero organizar meu quarto, eu me preparei para te contratar para isso. Aí eu falei, então vamos ter que botar o seu guarda-roupa abaixo. Ela disse, pode chamar seu marceneiro. Cara, a gente chamou o marceneiro, a gente fez o closet e o quarto dela todinho, personalizado para ela e pro esposo. Que Com as minhas legal, medidas, cara. com todas as dicas. Isso facilita a vida, facilita a rotina. Ela diz, olha ali, ó, É. obrigada a toda a equipe por proporcionar qualidade na prestação do serviço desde o início do projeto até as últimas etapas. Ela ligou, ela mandou mensagem, disse, Liz, eu amei, eu não quero mais sair daqui. Ai, que lindo. Vamos lá, vamos ver outro projeto. Ai, olha, os quartos de criança. Quarto de criança sempre é É, muito incrível, fofo, né? Cara, eu tenho muito copo lá em casa, meu Deus, vou mudar uma Liz e Ah, não, mas olha, um dia desse eu percebi que às vezes a gente também tem que ter critério, né? Por exemplo, eu percebi, eu disse, gente, pra que eu tenho tantos modelos de copo? Aí eu escolhi 3 modelos, né? Aí eu fiquei com aqueles 3 e os outros eu fiz um bazarzinho assim, saí. Aí lá em casa todo mundo falava mal de um copo que parecia copo de cachaça de bar, só que eu comprei porque ele tinha uma inscrição, tinha uma frase, né? Só que às vezes a gente vai vendo que não é necessário. Então a gente tem que ter essa capacidade de saber. Assim, vocês têm que que você saber que a precisa e que eu não organização, tenho. elas não vão engessar. A organização não vai engessar vocês em nada. Ela vai te dar liberdade. Sim. Até a liberdade de escolher novos copos. Quando você tem muita coisa, você perde espaço com Você não coisa compra que mais você não nada. tem noção. Sim. É. Então, a organização ela vai te gerar uma liberdade de transitar, de poder ir e comprar sem culpa, de não ter desperdício de comida, de alimentos. Eu sou fascinada pela organização. Não, por exemplo, a questão dos copos. Eu me livrei de 3 jogos de copos, mas depois eu comprei umas taças lindas. E as taças. E tem como você visualizar tudo. E Liz, Vamos ver outro. para organização, menos é mais? Menos é mais. Ai, gente, olha os potes. E é tudo. Quero te dizer que eu vivi a vida de casada, 4 pessoas, e eu tinha um copo para cada, um prato para cada, um jogo de... E nunca, sempre que tinha gente na minha casa, eu conseguia ou comprar um descartável mais bonito, e eu conseguia ter menos e ter espaço, e nunca me faltou. Depois da pandemia, muitos clientes nossos perceberam que aquela quantidade de coisas deles era desnecessária. Foi o que aconteceu comigo. Era Concordo. Assim também como teve gente que aprendeu a comprar na internet e saiu compulsivamente comprando tudo pela internet. Eu também já passei dessa Entendeu? fase. E a própria família também a própria família se uniu para organizar as coisas dentro de casa, porque Não, de repente elas tiveram noção. aquela Elas tiveram pessoa que noção. trabalhava lá diariamente, né? De repente uma pessoa que era auxiliar Totalmente. do lar não estava lá, então era o filho que ia para lavar a louça, que ia organizar as Aprenderam a coisas. usar os eletrodomésticos. Aprender a fazer, Exato. arrumar seu próprio quarto, né? É. Que eu acho que é o essencial, você primeiro E você eu arrumar seu trabalhei próprio muito quarto. pelo Arrumar sua WhatsApp. cama, né? Foi quando eu comecei a gravar vídeos e mandar para elas as dobras. Daí ensinava, vender os gabaritos, que são um produto que eu tenho em parceria com uma loja, e daí eles compravam para fazer as dobras. Eu vendia as dobras pela internet, ensinava a fazer isso, a usar os eletrodomésticos, eles não sabiam usar. Coloca nesse dos potes, sabe esse dos potes que eu achei isso aí muito legal. É. Porque isso aí é um som de consumo, né? A pessoa ter aqueles potezinhos tudo igual, identificado. E olha a Todos etiquetadora. herméticos. É. Então você realmente Isso aqui é o quê? consegue... É uma etiquetadora que faz Etiquetadora. as etiquetas no pote ali, tá vendo? Aqui, essas etiquetas. Não, Tem aquela a de ali de papel cima, e tem ó. a que Tá, você tá. coloca Eu tenho uma personalizada. etiquetadora, eu Que tenho esse legal nível de isso. problema. Liz, e marido atrapalha essa organização? Hoje não, que eu não tô mais casada, mas... Não, mas eu digo O dos para outros. os outros. Ah, sim. Mas deixa eu te dizer, deixa eu te falar que marido, eles gostam. Eles gostam muito da organização. O Márcio Braga me arruma cada uma. Deixa eu te falar, a gente sempre faz, se vai num closet de casal, a gente entrega o dele primeiro. Olha que legal. Porque olha os ele- gabaritos. Olha. Quando olha os gabaritos, Põe gente, lá. pra Quando gente ele ver. vê tudo arrumado, ele valoriza muito mais o serviço que tá acontecendo ali. Depois Liz, ele começa assim, não, né? Não... O que é isso? como é que dobra uma camisa?
Ai, Deus, peraí. Ai, realmente. Lisa, não tem a menor ideia de como Primeiro dobra que uma camisa camisa. de botão você não dobra, mas como vocês querem ver uma dobra, eu vou Tem fazer. camisa Não, a normal, primeira coisa que que ela não fez seja foi de fechar botão. o primeiro botão. Primeira coisa Porque que ela o fez foi colarinho fechar. fica todo desorganizado quando o primeiro botão está aberto. Aí, pra não dar trabalho na hora de abrir, ela tá fechando botões alternados. É. Não tá fechando tudo, pra pessoa não ficar louca. Sim. Conta pra gente. Olha, Olha isso, aí. gente. Ai, eu faço assim, gente. hoje. Olha, tá indo no caminho, Tu não né, tá Mari? ruim, não. Você vai Eu acho que essa daí eu colocar- sei fazer. Se você vai colocar essa camisa numa prateleira, pronto, ela tá pronta aqui. Só não dobre 1000 vezes. Aí eu dobrava 2 vezes, eu dobrava no Não, meio. se dobrava- você vai colocar numa gaveta, como cascata, que nem tem na Coloca é assim. lá, Richard, na gaveta de cascata. É assim. É dessa forma aqui. Mas na prateleira é assim. Agora, a de algodão, né? É. Ó, na prateleira, tá vendo? Aqui, ó, na Elas prateleira. Agora, elas mais são em cima dobradas. tem uma gaveta. Ah, que legal. Aí, olha aí, a da Porque desse aí gaveta. A da tipo, gaveta dobra no meio, né? Arquivo, a gente É. chama de isso aí tudo é roupa de malhar. E olha moleque. aqui, gente, Gente, short, Coloca legging, etiqueta. tudo identificado. E por que que fica igual? Porque tem um gabarito, né, Lise? O gabarito é importante por causa da padronização das dobras. Peraí, que nem. Tá. Mesma coisa, mais ou menos. Aí faz Aqui. assim. Por Agora, só que a mão se dela já essa tem um gabarito natural. Se essa camisa tivesse um desenho aqui, ela ficaria assim, porque o importante é ver o desenho. Como ela tem um detalhe na frente, ela pode ficar assim. Aí Legal. pronto, aí você Identificar, abastece. né? É. Excelente, Liz. Arrasou. Meninas, Esse agora cabide aqui vocês é já muito sabem bom. dobrar. Esse cabide aqui é muito bom. De plástico é melhor? Não é o melhor, mas o popular. Tá. O popular. Se você vai partir para o cabide popular, esses aqui da Primafé são um dos melhores, porque eles não têm como a sua roupa puxar fio, sabe? Mas o melhor cabide para mulher é o flocado, de veludo. Ai, eu não gosto. Porque a mulher tem muito mais É. roupa, né? A mulher tem muito mais roupa e, principalmente, não escorrega. Tá. Não escorrega. Tu sabes que eu não gosto daqueles cabelos de veludo? Porque Não você é sei. daquela que chega e puxa assim. Não, sabe por quê? Porque aquele negócio vai ganhando pelo e me dá... Não pega o preto, pega os clarinhos. Ah, não, mas aquilo me dá agonia demais. Eu quero que todo dia a menina vá lá limpar. Mas aí, Aí eu prefiro em de menos de uma plástico. semana, aquele pelinho para de cair. Pode acreditar. Você tá falando com uma profissional. Ele não fica a vida inteira caindo, não. Não, é que ele fica acumulando. Acumulando o quê, por exemplo, gente? assim, com o tempo ele vai acumulando poeira e tem que limpar o cabide. O cabide preto. Eu já tive dele, ai meu Deus, isso me dava uma agonia, aquele espelhinho branco no cabide preto. É só comprar o claro. Eu não uso o preto, porque o preto, ele marca a roupa por dentro. Se tá numa camisa branca, quando você olha aqui, tá preto aqui. Entendi, arrasou. Agora vamos lá, o povo quer saber como é que é essa história da separação, hein? Ah, meu Deus. Então, eu me separei, né? Depois de 19 anos de casado, me separei. Nossa. Pois é, como é Mas que não separa teve com assim, 19 não teve anos? Me conta. uma coisa terrível aconteceu, não. Foi. Não tem o Jack e a Rose no Titanic? Essa analogia ela é ótima, ele explica muita coisa. Eles afundam, volta, Jack coloca ela na porta, e ela fala que não quer morrer, que ela quer andar a cavalo, que ela quer saltar de paraquedas. E ele fala, não, você vai fazer tudo isso, você vai fazer tudo isso. Se o bote aparecer, você vai, apita e vai-se embora ver. Porque ele sabia que ele ia morrer, né? Só que aí, Rose, ela era uma mulher bonita, talvez tinha uma autoestima ali um pouquinho melhor do que a minha na época, né? Ela largou o Jack no fundo do oceano e foi-se embora. Eu não, eu trouxe o meu congelado. Entendeu? Então, assim, eu estudei, tirei habilitação, fui trabalhar, empreender, tenho uma empresa, tenho outra empresa. E os questionamentos eram que eu tinha mudado muito, emagreci, fiquei mais autoconfiante, né? Uma pessoa que só usava preto, passei a usar cor. Então, a gente começou a ter problema. Antes tinha algumas coisas, meio que um machismo ali, oculto, mas eu tinha filhos pequenos, então, tipo, deixa isso aí pra lá, deixa eu cuidar dos meus filhos. Meu trabalho, meus filhos, meu trabalho. As crianças cresceram, 16, 17 anos, têm a vida deles, tem a galera deles da igreja, eles andam muito com o pessoal da igreja, muito envolvido. Final de semana eu tenho que me encaixar nos horários se eu quero ficar com eles, né? E aí eu comecei a ver, cadê meu parceiro? Cadê meu companheiro? Ah, tu Cadê o era maridão? viúva de marido vivo. Viúva de marido vivo. E ele não, tava. E tá tudo bem. Ele queria aquela vida ali. Eu não queria aquela vida ali.
Então, às vezes, acontece isso. E eu achei que, é só comigo, porque todo mundo está satisfeito com o marido. Não, muitas mulheres deixaram seus esposos, não porque foi traída, não porque apanhou, porque era viúva de marido vivo, né? Aí eu pensei, o problema tá comigo, porque ele não quer se separar. Daí eu fui para São Paulo, fiquei lá na fazenda lá, assim, tipo, vamos lá, vamos organizar as ideias. Vamos receber ajuda espiritual, Agora né? eu vou organizar as Isso. ideias. E eu quero te dizer, quando eu não estou bem emocionalmente, eu não consigo dobrar uma calcinha. Uma calcinha. Então, 2021, para mim, foi uma paulada. Minha sócia, se eu não tivesse sócio, o Liz Organiza tinha fechado. Por um ano, porque eu não conseguia fazer nada. Foi aí que apareceu o Café com Propósito, foi aí que eu conheci a doutora Alessandra, porque tava tudo revirado. E eu já era fã. Eu já tava tudo revirado. Só que eu mantinha ali uma imagem de que tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu sabia. Porque a pessoa que tem o transtorno que eu tenho, ela tá ligada. Ela sabe tudo que ela faz ali. Então, eu não podia demonstrar desespero para minha sócia, porque ela não trabalha na área de dobras. Então, eu tinha que treinar uma moça para ficar ajudando ela. Então, hoje eu vou surtar. Não, mas eu tenho que ir lá ajudar a Cris, que a Cris vai... Peraí, não. Daqui a 5 minutos, Peraí, deixa eu eu resolver me um negócio. programei Foi pra não desse surtar hoje, não me atrapalhe. Não estou podendo E aí, surtar. há 8 meses antes a gente se separou e ficou na mesma casa, quase um ano. Ele dormia no outro quarto, eu dormia no meu quarto e tal. A gente seguia a vida ali como 2 estudantes na mesma república, cuidando de 2 adolescentes. E ele é um pai muito, muito presente, assim, ele gosta, ele quer sempre melhorar como pai, assim, mas realmente a gente não foi um casal que andou junto. Aí, a minha psicóloga falou, se você precisa começar a fazer terapia com uma psicóloga na área de divórcio, assim, nessa área que possa te ajudar emocionalmente, porque você vai precisar. E realmente, hoje eu te falo, se eu não tivesse mudado de terapeuta, de psicóloga, se eu não tivesse entrado nesse nicho, assim, lidando com esse nicho, eu tinha cortado os pulsos. Porque eu que saí de casa e os meus filhos ficaram com ele. Então, eu peguei minhas coisas, que nem fala minha mãe, né, os panos de bunda, botei no caminhãozinho. E olha você ver a constelação. Quando eu fiz isso, um caminhãozinho parou lá, um frete, na frente do apartamento. Eu botei minhas coisinhas lá, eu tirei uma foto e mandei pra minha mãe. Eu falei assim, olha, o que a senhora lembra disso aqui? Era minha mãe todinha. A minha Reprodução mãe do fez a modelo. mesma coisa. Minha mãe que saiu de casa, deixou meu pai com os filhos, com tudo. Eu não tirei nenhuma colherzinha de dentro de casa. E eu fui comprando as minhas coisas. Comprei a cama, fogão e geladeira. Bom, agora tem onde Participei dormir. dessa fase da vida. Tem onde dormir, tem onde fazer a comida e guardar. E eu não tinha um copo, nada. E aí eu fui falando, Deus, tá? Eu não vou reclamar, porque foi eu que decidi. Como é que eu vou reclamar de uma decisão que eu tive? Não posso reclamar. Então eu vou aceitar o que vier aqui, vou assumir esse BO. E nesse momento teve algum vontade de comer compulsivamente? Não. Voltou aquela Não. Liz, Isso aí... Liz de antigamente ou não? Já era uma mulher mais madura? Gente, olha que legal. Nem pensei. Isso aí nunca passou pela minha cabeça. Ô, Liz, você em vários momentos fala sobre a tua fé, sobre a igreja e tudo mais. Qual é o papel da igreja, da tua fé, em todo esse projeto de vida? Para mim, pessoalmente, foi o que... A minha fé, o meu amor, assim, por Jesus, por saber que ele não ia me deixar, se eu me emocionar aqui, a culpa é de você, foi essencial. Porque as vozes na cabeça, a ansiedade... Teve dias em que eu pegava o carro e atravessava a ponte, pensava, para ver se acontecia alguma coisa. Olha a cabeça da pessoa. Eu não busquei me matar, mas é como se você colocasse... Eu quis facilitar isso. Eu facilitava, pegava... Como eu fiquei com o carro, eu andava de carro. 1h eu estava andando de carro. Tipo assim, eu vou estar aqui, vai que, né? Porque eu tinha dores físicas de acordar e dormir sozinha sem meus filhos. Eu vivi com o meu ex-marido, ele foi assim, o meu primeiro namorado. Aí meu pai disse que ninguém ia me querer, que não iam gostar de mim por ser gorda e feia. Aí aparece ele apaixonado. Falei, gente, é esse, vamos casar. Então, casamos. E eu era apaixonada por ele, eu amei. Eu tive um casamento muito bom, com muitas dificuldades. A gente teve a doença do nosso filho. Ele, um ano depois do nosso filho ser curado, ele foi esfaqueado na frente do meu filho mais novo, e depois disso teve um processo de infidelidade, a gente superou, né? Porque eu sempre escolhi, eu sou a favor do casamento. Até hoje eu sempre falo, se ele tivesse se movimentado no primeiro ano que eu decidi me separar, talvez hoje ele estivesse casada.
estivéssemos juntos, na verdade, né? E eu não tinha noção, eu sabia que separação era uma coisa complicada, porque eu vim do casamento dos meus pais que foi quebrado. Eu vi como minha mãe sofreu, mas eu não tinha noção. Eu acho que a gente não tem noção. A gente fala, ai, calça, sapato. Não, a gente não tem noção. O divórcio é uma coisa terrível na vida de quem tem o sonho do casamento. Se não fosse minha fé, se não fosse eu passar dias ali orando, falando, Deus, eu não vou reclamar, eu não quero reclamar. Eu decidi sair, se o Senhor me deu a visão, o Senhor vai me dar a provisão. E eu confiei. E aí, começou a aparecer pessoas de todos os lados para me ajudar. Me ajudar com coisas, bens materiais, fizeram um chá. Eu sempre fui a que fez surpresa para as pessoas. E um dia me chamaram para uma entrevista para fazer alguma coisa na casa do eletricista, quando vi, estavam todas elas lá, com louça, com panela, com copo, com prato, com coisa que eu nem tinha na minha casa. E agora eu tinha um monte de coisa na minha casa. Aí as lojas começaram a ver que eu tinha me separado, porque eu avisei, olha, eu estou passando por um processo de separação, então eu vou aparecer menos nos projetos, e eu entreguei o projeto para a Cláudia e para a Cris, que é a minha assistente, e eu ia pouco. Eu ia só mostrar a cara, fazia uns negócios, e ia voltava. Não tinha ânimo para nada. Os donos de loja começaram a mandar coisas. Mandaram cafeteira, mandaram sanduicheira, mandaram batedeira, mandaram negócio de lavanderia. E a minha casinha tá Fala, Deus! E a minha casinha ali tá toda montadinha. Por que eu vou reclamar? Então, a minha fé, respondendo para ti, foi o que me manteve até aqui, nesse momento. E continuando essa questão da fé, a gente sabe que, pensando hoje em igreja, em pessoas religiosas, existe um tabu de divórcio, né? Existe. Poxa, eu não vou me divorciar. Como é que vai ser? Como é que tu encarou isso? Você sabe que tem amigas minhas que, enquanto eu estava dentro da casa com ele, elas me tratavam igual. Eu era convidada para almoçar, para tomar café, para sair e tal. Depois que eu saí, isso mudou. Mas eu não estou culpando e não estou chateada. É uma forma que elas têm lá. Aí eu fiz assim, deixei elas em paz. Então, o tabu existe, parece que a mulher divorciada se torna uma predadora, perigosa. Não, capaz, né? A última coisa que a gente quer é casar de novo ou se envolver. Né? Eu estou aqui quase 2 anos cuidando de mim. Uma, porque eu tenho 2 adolescentes. Eu não tenho uma igreja fixa, eu já tive. Né? Eu sou filha de missionários, de irmãs, neta de pastor. Então, eu já tive muito tempo dentro da igreja. Hoje, meus filhos estão no tabernáculo e eu vou lá com eles. Eles querem que eu esteja lá, eu vou, então eu frequento lá. Mas eu sou muito mais... deveria até frequentar mais, porque é uma coisa muito gostosa. Mas eu fico mais na minha. Eu tenho aqui a minha forma de lidar com a minha fé. Que nem fala minha amiga, Deus já sabe que você é boa, então agora continua fazendo bem, orando, lendo a Bíblia, não fica preocupada. É porque a gente tem uma diferença de religião e espiritualidade, né? Exato. Então, aí a igreja é aquele lado da comunidade, de você se relacionar. Então, assim, nós temos o nosso dízimo na nossa empresa, onde a gente participa do que a gente tem com as pessoas, ao invés de ir lá e botar o dinheiro no envelope e ir para a igreja, entendeu? A gente faz outra ação, outro movimento. Então, eu tô ali, tô praticando, com fé em Deus que tá dando certo, né? Mas a igreja em si tem só o divórcio só vamos lá, apoiado, aceito com a infidelidade, quando tem ou problema. caso de violência, né? Hoje em dia, né? Porque tinha antes, engole o choro e vai com teu marido até o fim. Porque com a minha mãe foi assim. Meu pai era muito violento e quando a minha mãe se separou foi quando ela deu o grito dela que ela não podia mais. Ela morria ali do lado dele. Então, a gente recebe apoio, mas tem a gente sabe que tem aquela crença limitante ali de que o divorciado... Sim. Outras igrejas não, a gente já vê igrejas que aceita, tá tudo bem, casa de novo, né? A vida que segue, aconteceu. Sim. Mas... A Lízia, eu acho que assim, das entrevistadas, assim, tu foi a que mais abriu teu coração. Eu não tenho problema de falar. Olha, muito legal, assim, tua forma de falar, assim, muito espontânea e verdadeira, assim. Eu funciono foi falando, a que mais né? me emocionou aqui. Oh, meu Deus. É eu sério. funciono falando. Eu acho que isso tem a ver com transtorno. Tu sabes o que é interessante? Que a gente sempre fala, que a gente aprende muito com todos os convidados, né? Então, eu acho que tem muitas mulheres hoje
que estão passando por dúvidas, né? A gente não está recomendando aqui que ninguém se separe, Não, capaz. mas muitas vezes a gente precisa avaliar. Chega um momento que você quer consertar. Você consegue consertar? Ou que você acha que você não consegue, mas você precisa procurar ajuda. Então, a Lisa, ela não disse assim, vou me separar, e separou. Ela procurou processo terapêutico, ela mudou de psicólogo, ela tentou muito, ela fez várias coisas antes. Então, a gente, como ela mesma disse, eu não sou contra casamento. E Não. até se ele tivesse tentado, eu teria continuado casada, né? E o que a gente vê é que sempre a gente precisa colocar Deus no centro das nossas ações, a gente precisa compreender que a família é projeto de Deus, né? Mas que muitas vezes a gente precisa se reconstituir para poder seguir em frente. Senão a gente fica paralisada e Com nada certeza. mais funciona, né? Com certeza. Eu tive que tomar medidas, assim. Para estar casada, eu teria que parar de trabalhar, parar de viajar com as amigas, os meus cafés da tarde diminuir, porque ele tinha uma visão. E não está errado. Não está errado. É a visão dele. Eu que estava mexendo no mundo dele. Né? E eu ficava com raiva disso. Mas aí a terapia e a maturidade do tema, você pensar, eu pensei muito antes disso. Aí foram 8 meses pensando, será que eu me separo? Será que eu me separo? E aí eu tinha medo de não ter dinheiro para me manter, para comprar comida, para pagar aluguel, tudo. E eu nunca morei só. Eu saí da casa da minha mãe, morei com a minha avó, saí da minha avó e casei. Aí eu falei, quer saber? É agora. Aí o que foi mais difícil nesses 42 anos de vida, e em 20 e poucos anos de casamento, foi falar com os meus filhos que amanhã eu ia embora. Meu E Senhor. Tá, com assim, os Lisa, meus filhos. isso é diferente do que acontece normalmente. Normalmente o homem sai de casa, né? Aí você assume esse papel de sair de casa, de recomeçar, então realmente Olhar para Cara, ela se tornou sensacional, protagonista né? Ela da é vida protagonista. dela. Ela foi Exatamente. protagonista da própria Literalmente, vida, né? literalmente. Então, Lisa, realmente você tá de parabéns, porque você foi protagonista da sua vida. Você fez a sua história em todos os momentos, né? Então, a gente sabe que nada disso foi sem dor. A gente tem a certeza disso, né? Mas Ainda o importante é que você teve a coragem, né? De fazer acontecer. E muitas pessoas não conseguem se sentir paralisadas pelo medo. Você é um Agora, exemplo. é um exemplo. exemplo Agora, a gente mesmo. queria que tu deixasse ali para aquela câmera a tua mensagem do que você gostaria de dizer para as mulheres que se veem diante de dificuldades na vida. De onde você acha que você tira assim, a sua força? O que você gostaria de deixar como mensagem, como recado para essas pessoas? Vou falar de mim, né? O que eu fiz? Eu procurei ajuda. Quando a dúvida vinha, a dúvida sempre traz o medo, e o medo vai te travar. E aí você vai ficar naquela merda quentinha, porque tá confortável, mesmo que você esteja sofrendo e infeliz. Então, eu fui procurar ajuda, eu abri meu coração, eu não tenho problema de falar, e foi me expressando que eu fui encontrando um caminho. Não diminui a dor, mas com certeza transforma. Transforma a mulher mais corajosa, transforma ela mais segura, autoconfiante da vida dela, porque no fim é só você. Não tem mãe, não tem pai, não tem marido, é você e você. É você e sua mente ali. Então, se me perguntarem hoje, você está feliz? Não, não estou feliz, mas eu estou em paz. E aí a felicidade vai vir, com certeza. Porque você merece. Obrigada. Então, Qual o teu Instagram? Fala para nossas ouvintes. ai, gente, pra... é o seguinte, agora é meu momento blogueiragem. É. Vocês, por favor, Por favor, Vamos fala Coloca aí no Instagram da Lisa. clica Coloca aí o no Instagram Lise da Lise. Organiza com 2 E e 1 Y. Curte, compartilha, me contrate, use os nossos serviços e pode perguntar. Eu sou ótima ali, sou eu que respondo nos comentários, sou eu que respondo nos directs, então me suga enquanto puder, tá bom? E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, curtir. Também compartilha para as suas amigas. É porque verdade. é como eu falo, nosso projeto é inicial, mas a gente vai estar bombando. Não, e a gente já tá vai... bombando isso aqui. E quem sabe um dia você escolhe convidadas, às vezes dê dicas de temas, é super importante pra Legal. gente, né? Tá sabendo Verdade. temas, pessoas que podem ser convidadas aqui, que podem enriquecer.
tanto aqui a nossa conversa, quanto qualquer ouvinte que está vendo a gente. E pode aqui. me chamar de novo, adorei. Gente, que legal. esse aqui, isso não é uma entrevista, né? É um bate-papo, onde nós, como mulheres, estamos aqui para que você se inspire, para que você seja cada vez mais poderosa. Então, descobre qual é o teu ponto forte, descobre qual é o teu poder, porque toda mulher tem o seu. E o das Lizzy, a gente já viu que o poder dela é a resiliência. Lizzy, muito obrigada. Obrigada Muito vocês. obrigada a você que nos acompanhou aqui, toda essa história linda. Gente, valeu. Tchau, Tchau. tchau. Tchau!